Nesse vídeo eu vou te falar como funciona um movimento que pode literalmente mudar a sua vida de uma vez por todas, colocando centenas de milhares, milhões ou até dezenas de milhões de reais no seu bolso e fazer com que você de uma vez por todas consiga não só escalar, mas ter o negócio que você sempre quis ter de milhões. Se você ainda não me conhece, eu me chamo José Lucas, sou player do digital há 6 anos e já faturei múltiplos 8 dígitos e eu fiz esse canal para poder te ajudar a ir para o próximo nível em busca do meu propósito de formar a próxima geração de milionários do mercado digital. Espero que você já tenha se inscrito aqui no canal e dado o joinha, porque agora bora pro vídeo. Já faz muito tempo que eu venho percebendo mudanças dentro do mercado digital em todas as áreas. Na área de prestação de serviço, na área de lançamentos, na área de infoproduto, seja lançamento ou perpétuo, na área do dropshipping, do e-commerce, em todas, e até mesmo da produção de conteúdo. Em todas as áreas do mercado digital, a forma de se trabalhar mudou. E isso em partes melhorou para muitas pessoas, só que em partes piorou, destruiu o modelo de negócios ou a forma de trabalhar ou a possibilidade de escalar para algumas pessoas. E eu estou falando sim do movimento das IAs ou da tecnologia. A IA, ela facilitou o seu acesso a copy, só que isso não necessariamente é bom. Porque o cara já não era bom em copy, ele estudando para ele fazer uma copy, agora ele acha que o ChatGPT vai entregar para ele uma copy de múltiplos 8 dígitos porque ele mandou um prompt. E ele acha que o ChatGPT vai ser capaz de criar uma copy absurda para ele. Ou o cara não era bom em funil, não sabe minimamente fazer um teste criativo, ele acha que o ChatGPT vai passar para ele vai fazer ele ter resultados acima da média, fora da curva. Só que a grande realidade é que se você não sabe os princípios do jogo, que eles não mudaram, os princípios continuam sendo os mesmos, e você precisa dominar esses princípios. Se você não domina, se você não sabe, sinto muito em lhe informar. Não é a IA de R$ 99 que você assinou que vai fazer você faturar milhões. Você vai continuar não faturando milhões, com ou sem IA. Você pode ter essa de 100, você pode ter outra de 1.000, você pode ter 10 mil em assinatura de IAs e colocá-las para trabalhar para você 24 horas por dia, 7 dias por semana, com seus agentes trabalhando para você. Você vai continuar não fazendo milhões. Porque não está te faltando mais uma IA, mais uma ferramenta, mais uma automação. Está te faltando conhecimento, visão de mercado. Está te faltando entender como é que funcionam as regras do jogo. E as regras do jogo, como eu disse, elas nunca mudaram. Só que o fato é que a forma com que o jogo tem sido jogado está mudando. A grande diferença entre uma pessoa que ganha muita grana utilizando um IA para uma pessoa que pode ter 10 IAs e não ganha dinheiro é que o cara que sabe ganhar dinheiro, ele ganharia mesmo que aquela IA não existisse ou que ela deixasse de existir no dia seguinte. E aí que está o pulo do gato, é você se fazer a seguinte pergunta: será que se a partir de amanhã todas as IAs que eu utilizo deixassem de existir, eu ganharia dinheiro? Se a sua resposta é não, você tem que ativar o senso de urgência e se preocupar mesmo com isso. Porque você está dependente de uma parada ao qual você não controla. E você minimamente sabe utilizar isso aí. Quando sabe. Agora, quando você tem segurança de falar, cara, eu consigo ganhar dinheiro independente dessas IAs existirem ou não. Agora você tem o controle do seu negócio, o controle da sua escala e o controle do seu sucesso nas suas mãos. E não nas mãos de uma IA que amanhã vai atualizar e você não sabe se vai ser para melhor ou para pior. Então você deixa de ser refém porque você é o autor da sua escala, você é o autor do seu sucesso, é você que vai construir. A IA, ela não é a sua salvação, como as pessoas acabam achando. Então o cara vai lá, abre o perfil do Instagram de algum player do digital ou de algum guru que gerou um conteúdo falando da nova IA que tá muito boa. Para ele tá muito boa. Por quê? Porque ele tem uma equipe de pessoas que sabem utilizar a IA. Ou porque ele já estudou muito aquela IA e ele domina ela. Aí você vai, acessa a IA, cria uma conta, paga assinatura e quando você vai ver, você perdeu horas do seu dia tentando fazer alguma coisa útil com a IA e você percebe que a única coisa que você fez foi coisas que não servem de nada ou que não vão te agregar em nada, tá? Como é que eu descobri isso? Errando também, mais uma vez. Então, por muito tempo eu fiquei quebrando cabeça, estudando, tentando entender como é que as IAs se aplicariam ao meu negócio no dia a dia. Então, como que eu vou usar uma IA para escrever copy? Como que eu vou usar uma IA para analisar dados? Como é que eu vou usar uma IA para me ajudar no tráfego? Como é que eu vou usar uma IA para otimizar processo? Para criar imagens, para fazer vídeos, para criar apresentações? E a grande realidade é que para gravar esse vídeo aqui, por exemplo, eu poderia ter gerado esse vídeo com IA. Só que eu estou aqui sentado na frente de uma câmera, e o videomaker está ali sentado em uma cadeira com um fone de ouvido, ouvindo o que eu estou falando para ver se a qualidade do áudio está legal. Depois ele vai pegar esse arquivo, ele vai colocar no computador e ele vai fazer a edição. Todo esse processo poderia ser feito por IA. Só que, será que é realmente viável eu precisar ficar reinventando a roda e fazendo tudo com IA, sendo que é muito mais simples eu fazer no método que sempre foi feito, sem precisar reinventar a roda?
sem precisar ficar mandando prompt no Gemini para ele fazer o vídeo da forma que eu quero, reproduzir meu rosto perfeito? Será que o Gemini vai entender a essência do que eu quero falar aqui de fato? Quantas horas eu vou gastar fazendo esse prompt? São perguntas que você tem que se fazer quando você quer criar alguma coisa. A IA ela pode te ajudar em tudo que você vai fazer, mas você sempre precisa ter esse senso crítico de falar: isso vale ou isso não vale a pena? Utilizar uma IA ela pode ser a ferramenta que vai te ajudar a escalar de forma mais acelerada, porque você não precisa contratar pessoas. Agora você precisa contratar IAs e saber se comunicar com as IAs. Mas é exatamente contratar uma pessoa. Você vai pagar mensalmente e você precisa saber fazer alinhamento de expectativa, precisa saber passar demandas, explicar a demanda, entregar um contexto ainda mais perfeito do que para um ser humano. É você passando um contexto para um IA. Ela vai te ajudar a fazer ou ela vai fazer por você. Mas você precisa entender como é que você passa esse contexto para um IA. Não adianta você achar que um IA vai ser o teu step milagroso que você vai colocar e a partir de agora seu carro tem mais potência. Ele não tem mais potência. Ele só te dá uma ajuda para que você deixe de precisar contratar certas pessoas ou para que você tenha agilidade em certos processos. Mas ele não vai resolver o teu jogo e nem ele vai te fazer ser o campeão, tá ali no pódio, porque agora você tem uma IA. Até porque todos os seus concorrentes têm acesso à mesma IA que você. Tópico número 2 é o seguinte: o que é que os grandes players do digital perceberam que muita gente ainda não percebeu sobre tecnologia? É o seguinte: quando eu comecei no mercado digital, o que me ensinaram foi: você precisa vender, vender, vender cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E aí você aprende assim também, provavelmente. E você começa a vender e escalar. E o que nos foi ensinado é que da hora é quando você escala múltiplos 6 dígitos por dia. Só que muito provavelmente a oferta que vai te fazer escalar múltiplos 6 dígitos por dia é uma oferta que logo logo ela vai morrer. E você vai precisar criar uma outra oferta. E validar essa nova oferta, testar essa nova oferta, testar vários criativos, testar vários formatos de funis, testar vários formatos de copy, vários ângulos diferentes. E você vai ficar sempre nesse ciclo. Não que isso seja errado, ou não que esse seja um caminho errado, ou que você não deva fazer isso. Você deve escalar. Você precisa ganhar dinheiro. Em uma das minhas palestras que eu dei, inclusive, eu contei qual foi o meu roteiro, entre aspas, o meu roteiro seguido para que eu pudesse chegar onde eu cheguei hoje. Então, primeiro eu fiz dinheiro sem me preocupar com mais nada. Só em fazer dinheiro. Escala, 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 escala. Quando eu fiz dinheiro, eu preocupei em me posicionar e falar para pessoas que queriam me ouvir e que iriam comprar as minhas ideias, para que eu pudesse gerar movimento. Assim surgiu o movimento Disruptivos. E depois que eu comecei a gerar conteúdo para essas pessoas, que essas pessoas começaram a comprar as minhas ideias, aí eu pude chegar no ponto de falar para as pessoas: isso é melhor do que isso. Com a confiança de que as pessoas iriam comprar essas minhas ideias. Eu não cheguei querendo criar um movimento logo de cara sem nem ter resultado, como a maioria das pessoas fazem. Nunca nem teve resultado e quer ensinar outras pessoas a terem. Tá, como é que você vai ensinar outras pessoas a ter resultado se nem você tem? Primeiro você tem resultado, você junta caixa, que aí com esse caixa que você tem, você faz o que você quiser. E é isso que os maiores players do digital já perceberam, só que não necessariamente você deve fazer isso também. Eles perceberam que existe uma grande diferença entre você estar ganhando dinheiro e você ter um negócio que te gera dinheiro de forma recorrente, com segurança, com previsibilidade, que vai te dar uma cara maior de empresa, ou que vai te dar mais segurança. A gente sabe que nada na vida é 100% seguro e 100% garantido, mas existem certos tipos de modelo de negócio que eles vão te dar mais segurança, só que, consequentemente, menos escala, uma rampa de crescimento mais lenta. É aí que você vem em um outro princípio, que é o ponto número 3. Você precisa entender a diferença entre cash flow e construção. Às vezes o seu momento é um momento de cash flow. O que é cash flow? Fluxo de caixa, fazer dinheiro girar. Tirar dinheiro de algum lugar, fazendo alguma oferta e escalando e reinvestindo e girando dinheiro e escalando outras ofertas. E quando você vai ver, você focou tanto no cash flow que você já tem o dinheiro que você precisa ter para você fazer qualquer coisa da sua vida. Seja, sei lá, sair do digital, como algumas pessoas querem, sair do digital e montar um negócio físico. Ou pegar dentro do digital e criar alguma coisa, construir de fato alguma coisa, criar uma marca. Criar um modelo de negócio que seja mais estruturado, talvez mais complexo, só que agora você já sabe lidar com dinheiro, você já sabe lidar com pessoas, com frustrações, com erro, com ajuste, com correção, porque você aprendeu tudo isso, testando criativo, validando oferta, errando oferta, contratando pessoa, colocando gestor de tráfego, gente clonando a sua oferta, gente dentro da sua equipe clonando a sua oferta, tentando passar a perna em você aprendeu a lidar com tudo isso. Automaticamente você nem percebeu, mas você já está pronto para que você construa algo. E aí você começa a construir, você começa a posicionar. Ah, eu não quero aparecer, eu quero viver minha vida toda sem aparecer, tá tudo bem, não tem problema. Você agora pode partir para você, sei lá,
criar o seu expert. Você pega uma outra pessoa, faz uma parceria, cria o expert. Ou então você chega em alguém que já é expert e faz uma parceria, lança algo junto com essa pessoa. Você faz o que quiser. Agora você entendeu que depois da fase de cash flow você tem dinheiro e que com dinheiro você faz o que você quiser. Só que depois da fase de cash flow, você não pode viciar só no cash flow. Não estou dizendo que você vai fazer tráfego direto, vai lançar infoproduto e depois de um tempo você vai parar porque o certo é fazer outra coisa. Não é porque você encontrou uma fonte de renda diferente que dá mais dinheiro ou menos dinheiro ou a mesma quantidade de dinheiro, só que de uma forma diferente, que você tem que parar primeiro. Muito pelo contrário. Você tem que continuar fazendo aquilo que você já é bom e colocar mais energia ainda, acelerar mais ainda se você encontrou algo que também te dá dinheiro. Não é ficar pulando de galho em galho, não. É você entender que se você tá nesse galinho aqui que tá da hora, você vai trazer mais pessoas para esse galinho para ficar sustentando ele ali. Só que agora tem um outro galinho que você vai ficar transitando entre os dois, gerindo os dois. Você agora tem 2 modelos de negócio rodando simultaneamente. Então, o José Lucas, por exemplo, começou como? Fazendo ofertas, escalando ofertas. Depois ele apareceu como José Lucas para as pessoas, gerando conteúdo. Agora, além de ofertas, eu sou o José Lucas. E que eu ganho dinheiro como? Fazendo parceria com alguma marca do digital, que está me pagando X valor para que eu deixe ele divulgar nos meus grupos de network, ou para que eu indique em mentoria, ou para que eu poste no meu Instagram. Então, agora o José Lucas ganha dinheiro com as ofertas que ele escala, ele ganha dinheiro com as publicidades que ele faz e ele também ganha dinheiro vendendo produtos com a imagem dele, fazendo evento, indo em network, fechando parceria, tendo acessos que pessoas low profile não têm. Então, quando você é um expert ou quando você tem um expert, o seu expert, ele não precisa muito se explicar. Às vezes eu chego em eventos e eu não preciso explicar que eu sou bom, porque as pessoas já me viram, já consumiram meu conteúdo, já viram algum anúncio meu, já me viram em algum lugar da internet. Elas já sabem que eu sou bom sem nem mesmo eu abrir a boca. Então, a partir do momento que eu me posicionei como expert, eu ganhei de bônus esse benefício. Obviamente, tudo tem ônus e bônus. Então, tem os lados ruins de ser um expert, de aparecer, de gerar conteúdo. Só que tem os lados bons também. E esse é um dos lados bons, a autoridade que você ganha. O fato de você não precisar explicar que você é bom, ou só de você não precisar gastar energia quando você chega em uma reunião com a pessoa, quando você vai fechar um negócio com a pessoa, só porque você é simplesmente você e gera conteúdo e as pessoas sabem que você é bom e as pessoas querem estar fechando parceria com você, isso é absurdo. Isso te poupa muito trabalho, isso te poupa muita energia, e isso te dá acessos que ser dos bastidores não te possibilita. Então, se você é do bastidor e se você não aparece, muito provavelmente você vai ter que gastar mais energia explicando que você é bom. Então, algumas pessoas falam, não conheço seu trabalho, como que é? Eu falo, olha aí meu Instagram, José Lucas. Então, algumas pessoas... Então, às vezes eu chego em algum evento ou em algum lugar e as pessoas falam, da hora, mas eu não conheço seu conteúdo, não sei o que você faz. Eu falo, abre aí o Instagram, @JoséLucasMB. Em várias vezes a reação das pessoas é a mesma. Em várias vezes a reação das pessoas é a mesma. Elas olham meu perfil do Instagram e falam, caramba, é isso. Essa reação já diz tudo pra mim. A pessoa abriu o meu Instagram e eu não precisei falar uma palavra explicando quem eu sou, o que eu faço ou tentando convencer aquela pessoa de que eu sou bom. O meu Instagram é a minha vitrine, em que a pessoa vai olhar e vai ver quem é o José Lucas. Ninguém contesta resultados. Os meus resultados estão no Instagram. Eu não preciso gastar energia explicando que eu tenho resultado. As pessoas veem isso com os próprios olhos, que é a melhor forma possível. Mas agora depois que você tem autoridade, você faz o que você quiser, indicando o que você quiser para sua audiência e convencendo eles de que o que você diz é bom. Só que obviamente, eu não estou dizendo para você começar pelo caminho de ser um expert, como eu disse minutos antes. Eu não estou dizendo, só que obviamente você não vai começar pelo caminho de já ser um expert porque vai te abrir portas. Porque na verdade você vai fazer o caminho contrário. Você vai ser um expert sem resultado, sem autoridade, sem histórico, e você na verdade vai ser só um charlatão. Deu certo pra mim porque primeiro eu tive resultado, depois eu só mostrei os resultados que eu já tinha. E como eu disse, com dinheiro e com autoridade, você vende o que você quiser, você lança o que você quiser e você constrói o que você quiser. Então o momento de cash flow é o momento que você precisa fazer dinheiro. Você vai criar uma oferta, você vai rodar essa oferta, seja no orgânico, seja no direto, num funil que seja mirabolante que você criou, que você vai fazer com anúncio, com quiz, não importa como vai ser. É cash flow, você tem que se importar com fazer dinheiro. Depois que você já fez dinheiro, agora tudo bem. Agora você vai gastar dinheiro se transformando em um expert, se lançando, fazendo o que quiser e depois você vai construir coisas. E agora falando em construir coisas, eu vou te mostrar como, no final das contas, a tecnologia ela tem mudado a minha forma de trabalhar, de contratar, de demitir, de lançar produtos,
de criar movimento, ela literalmente mudou a minha forma de enxergar o mercado digital. Só que não olhando para a tecnologia como um sistema milagroso que vai me fazer ter resultado mais rápido que os outros. Não. A tecnologia é uma ferramenta que eu tenho à minha disposição para que eu consiga criar coisas mais rápido, desde que eu entenda os princípios, as regras do jogo, porque isso aí não muda. Mas bora para a tela do meu computador que eu vou te mostrar algumas coisas que eu criei e que são sistemas de tecnologia, que não necessariamente eles escalam 100, 200, 300, 400, 500 mil por dia, porque simplesmente é um modelo de negócio diferente de uma oferta de tráfego direto. Ele não foi construído para escalar 200 mil por dia, só que é um modelo de negócio que ele foi construído para ser de longo prazo, para ser constante e para ser pulverizado, para ter vários sistemas rodando simultaneamente e gerando renda simultaneamente. Vou mostrar tanto alguns que já estão em fase final, uns que a gente usa internamente, outros que serão vendidos. E eu não tô nem aí, se você quiser copiar o que eu estou fazendo, eu nunca me importei com pessoas copiando o que eu estou fazendo, muito pelo contrário. Sempre gostei de ver pessoas copiando e sempre dei risada. Então, se eu criava um meme, a galera copiava e eu dava risada vendo a galera copiando meu meme, por ver que eu estava influenciando aquelas pessoas. E isso é muito bom e foi isso que me fez ser autoridade. Então, bora para a tela do computador que eu vou te mostrar aqui. Aqui na minha tela eu estou mostrando para você o primeiro sistema que eu criei. Eu sozinho criei, sem pedir para um programador, sem passar para um designer, para um web designer. Não, eu abri meu computador, eu pesquisei como fazia e eu construí esse sistema. Um dia a minha head de marketing chegou para mim e falou que precisava de um sistema que entregasse métricas de clique para ela. Então eu criei esse sistema para ela, sem precisar passar por um web designer, eu ter que ficar descrevendo, corrigindo, depois por um programador, esse programador parando alguma stack que ele estava desenvolvendo para Disrupt. Não, eu simplesmente abri meu computador, entendi o que ela precisava, entendi como construía e fiz. E eu entreguei isso aqui para ela. Essa aqui é uma conta de demonstração, mas eu consigo ver dias em que tivemos mais cliques, horários em que tivemos mais cliques, qual dispositivo, qual navegador, qual sistema está utilizando. É Android, um dispositivo da Apple, é um dispositivo mobile, desktop. Ah, para que você quer saber isso? O cara que consome Apple, ele tem um perfil. O cara que consome Android, ele tem outro perfil. São perfis completamente diferentes, comportamentos de compra e de decisão de compra diferentes. O cara que está usando mais desktop não vai curtir ver um conteúdo vertical, ele vai preferir um conteúdo horizontal. E muito provavelmente ele vai preferir um conteúdo mais educacional do que um conteúdo mais de lazer, de diversão, de resenha, de lifestyle. Porque ele está no computador, muito provavelmente para estudar. Então, se mais pessoas estão consumindo pelo desktop do que pelo mobile, eu consigo entender que eu tenho que investir mais em conteúdo educacional para você entender o porquê das coisas. Aqui eu entreguei para ela um mapa que mostra os dados de região. De onde é que estão vindo esses cliques? As pessoas que mais estão engajando são as que mais estão clicando. Então, de onde é que estão vindo esses cliques aí? Qual região do país? Porque eu consigo entender um pouco mais sobre costume também. As pessoas do Nordeste têm determinados comportamentos que pessoas do Sul não têm. E vice-versa. Cada região do Brasil tem os seus costumes diferentes. Tem uma linguagem, tem uma comunicação, tem dores, tem desejos específicos por cada região. Então eu entreguei um sistema que dá uma inteligência para minha social media, para que ela não precise ficar fazendo planilha, ficar fazendo pesquisa de NPS, ficar fazendo formulário para postar no Instagram. Não, as pessoas clicam nos nossos links, as pessoas são traqueadas e eu tenho tudo isso dentro de um dashboard. Simples assim, sem eu precisar ficar criando coisas mirabolantes aí para ficar tentando descobrir quem vocês são e quais costumes têm ou tentar adivinhar tudo isso. Aqui eu consigo ter certeza e ter clareza. Metric Dash foi o primeiro sistema que eu criei de uso somente dentro da empresa. Aqui foi o segundo sistema que eu criei. O segundo sistema que eu criei foi um teste de análise de perfil, de habilidades e comportamental. E ele me dá sugestões do que fazer com cada colaborador dentro da empresa. Mais um sistema que nós só usamos dentro da empresa, mas que nós já recebemos proposta de compra. Ironicamente, para a primeira empresa que nós mostramos, eles quiseram comprar esse sistema. Eu não fiz esse sistema para ser vendido. Eu fiz esse sistema para ser usado dentro da empresa. Porém, é um sistema que eu recebi uma proposta de vender isso aqui. E às vezes eu falo, uma proposta de compra. Então as pessoas imaginam, eu preciso conhecer um investidor que vai fazer um aporte de centenas de milhares ou de milhões de reais em um sistema que eu criei, então tem que ser robusto. Cara, nada disso. Nós simplesmente estávamos contratando uma prestação de serviço de um RH para contratar outras pessoas. Nós mostramos isso aqui para cada empresa, que não é uma big empresa, é uma empresa de RH que ia prestar serviço para a Disrupt, e quando eles viram, eles queriam comprar esse sistema. Então, você consegue achar oportunidades que se você não entender disso aqui, você não vai ter. Ninguém vai chegar em você querendo comprar o seu infoproduto. Eu compro a sua oferta. Isso não existe, você vender a oferta. Se alguém vai vender a oferta é porque ela não escala. Porque se escalasse, o cara estaria escalando a oferta e não vendendo. Mas esse aqui é um sistema em que eu consigo ter
as métricas que eu preciso ter acerca da empresa. Então eu consigo ver, por exemplo, aqui no marketing, quais são as habilidades que eu preciso, nesse perfil ideal é o cinza, e quais são os perfis reais que eu tenho. Olha aqui, ó. Eu consigo ver, por exemplo, que está faltando comunicação, habilidade de comunicação no meu time de marketing. Então eu posso ir atrás de pessoas que têm essa habilidade forte para poder contribuir no time de marketing ou investir na comunicação das pessoas do time de marketing, para eles aprenderem a serem mais comunicativos. Então aqui eu basicamente tenho, por exemplo, ó, mapa de arquétipos internos. Eu consigo ver quais pessoas têm qual perfil de arquétipo. Executor, estrategista, organizador, guardião, negociador, comunicador. Eu consigo ver, ó, mapa de contradição. O que é essa contradição? Já vou mostrar para você como é que esse teste ele é gerado, mas ele me dá a geração de um teste e que ele traduz o perfil daquela pessoa com base no preenchimento dela do teste que foi feito. E assim eu consigo ver as habilidades daquela pessoa, o que aquela pessoa tem mais afinidade, o que tem menos afinidade, se ela tem uma contradição. Pô, eu sou do marketing, digo que amo marketing, mas na verdade as minhas habilidades mostram que eu sou comercial. Ou as minhas respostas dizem que eu gosto mais de comercial. Eu consigo, às vezes, mostrar para aquela pessoa que ela é muito boa de comercial e que essa habilidade pode ser aproveitada dentro da empresa. Coisas que no dia a dia, como o cara tá ali trabalhando todos os dias, eu não vou ver a habilidade dele de comercial porque ele não é do comercial. E às vezes é uma pessoa que não mostrou essa habilidade comercial ou eu não tinha visto a possibilidade disso. Aqui em seleção é basicamente análise de candidatos que estão para entrar, estão no processo seletivo para entrar na Disrupt. Aqui nós temos a criação do organograma, então eu consigo criar o organograma da empresa e atualizar esse organograma frequentemente, deixar ele salvo, exportar, fazer uma visualização, apresentar para a equipe, enfim, para que as pessoas entendam quem faz o que dentro da empresa. E aqui dentro de calibração eu consigo ajustar as respostas que esse sistema vai me dar de acordo com o que eu espero, com o que ele deve avaliar de fato, com o que ele deve levar ou não deve levar em consideração. E isso aqui, ele é algo feito com muita cautela, porque se você descalibrar o sistema, ele vai te entregar dados totalmente aleatórios. Mas aqui eu consigo ter, por exemplo, gráficos e métricas, eu consigo ter as minhas afinidades, eu consigo ter o meu perfil no DISC, meu perfil de influência, de dominância, de estabilidade, de conformidade. Aqui eu consigo ter um Big Five, que é um outro modelo de teste, tá? E ele vai me dando os índices ali. Como essa pessoa pensa, fala e decide. Pensa de forma equilibrada, entre análise e intuição. Persuasivo, como que é a minha comunicação? Como que é a comunicação do José Lucas aqui de acordo com o teste? Persuasivo e assertivo. Adaptável ao contexto e ao interlocutor. Como é que decide? Ágil e intuitivo, baseado em experiência e padrões reconhecidos. Pontos fortes: resiliência, criatividade, organização. Áreas de desenvolvimento: ética profissional, orientações a dados. Motivadores internos: perfil com motivadores variados, requer análise de contextos específicos. E aqui eu tenho um laudo completo que é gerado para a diretoria da Disrupt ter acesso. Em que aqui, esse sistema, ele vai gerar, inclusive, sugestões de como lidar com essa pessoa do teste. Aqui é o teste do José Lucas. Ele vai me dar testes. Ele vai me dar sugestão do que fazer com o José Lucas em 30, 60 e 90 dias. Então, depois de coletar todas as informações sobre alguma pessoa do time, o sistema entende o que essa pessoa tem de afinidade, o que ela tem de sonho, como que ela se comporta, o que ela diz. E com base em tudo que ele coleta e tudo que ele tem de entendimento sobre aquela pessoa, ele consegue gerar um laudo, um relatório para a diretoria entender o perfil de cada pessoa, dar instruções de como lidar com essa pessoa no dia a dia. Qual é a melhor forma de dar um feedback para essa pessoa? Qual é a melhor forma de incentivar essa pessoa? O que essa pessoa está esperando da empresa? O que você pode fazer nos próximos 30 dias? É passar um desafio? É passar um treinamento? É incentivar? O que você tem que fazer com essa pessoa em 30, 60 e 90 dias? Para que essa pessoa consiga evoluir dentro da empresa. Esse, no final das contas, é o propósito de cada pessoa dentro da Disrupt ir para o próximo nível. Sim, porque a Disrupt quer ir para o próximo nível, então as pessoas têm que estar caminhando para o próximo nível individual de cada uma delas. Só que agora, mais voltando, por exemplo, para infoprodutos, como é que isso aqui se aplicaria a infoprodutos? Eu estou lançando um expert do nicho de inglês, que é o meu professor particular de inglês. E eu vi a oportunidade de lançar um produto de inglês para players do mercado digital, com os objetivos de players do mercado digital, porque os melhores conteúdos estão na gringa, é o que todo mundo diz, né? E só depois que eu aprendi inglês que eu consegui perceber isso na prática, porque antes eu não sabia, então não sabia se o nível era realmente muito mais alto ou não. A única vez que eu tive contato com o conteúdo que ensinam, que os gringos ensinam, foi quando eu comprei um livro
do Russell Brunson, que Secrets, o livro que eu comprei. E eu fui traduzindo página por página. Tirava foto e traduzia, tirava foto e traduzia. E o conteúdo era de fato bizarro, só que era um livro. Então o conteúdo ele ia ficando meio obsoleto. Então tinham coisas meio obsoletas. Só que era obsoleto por ser um livro. Se os cursos que você compra em português, por exemplo, são bons, ou você acha que alguns são bons, imagina se você aprendesse direto com as pessoas que ensinaram os caras que ensinam no Brasil. Então é bizarro pensar dessa forma. Então, e sabendo que não existem professores de inglês que entendam as dores, necessidades e desejos dos players do mercado digital, e eu conhecendo as dores, necessidades e desejos, eu vi a oportunidade de criarmos o único sistema do Brasil voltado para players do mercado digital alcançarem os seus objetivos através do inglês. Essa aqui não tem nada demais, isso aqui é só uma landing page, tá? E essa landing page ela só explica como é que o sistema funciona. Então ele faz um diagnóstico e ele cria um plano personalizado para você. Ele te ensina a contar histórias, ele te ensina a conhecer pessoas, a interagir com pessoas, ele te ensina mais voltado para negócios, como é que você faz network, como é que você faz pitch, como é que você fecha negócios, como é que você tem uma compreensão em velocidade real e não só falando lento, tá? Como é que você vai compreender uma frase que foi dita por um nativo, por exemplo, sendo que ele não vai falar de uma forma pausada porque você está aprendendo inglês, não, ele vai falar normal, porque ele está ensinando normal. Então é você quem tem que compreender. Ele vai te ensinar técnicas de improviso e reações de nativos de fato, e aí depois ele te dá um sprint final mostrando tudo que você evoluiu em cada bloco de 7 dias. E esse aqui é o sistema que está sendo construído. Eu estou construindo esse sistema com a ajuda do meu professor de inglês, eu estou vendo o que precisa e como precisa ser entregue para que a gente possa criar esse sistema e entregar esse sistema no final das contas, sendo que tudo isso está sendo criado por uma pessoa que tem experiência no inglês. Então ele sabe o que precisa ser ensinado e eu sei como isso deve ser entregue, como isso deve ser empacotado, como deve ser oferecido e como deve ser vendido. Então aqui eu tenho lições, por exemplo, dia 1, sprint de primeiras palavras, duração 20 minutos, recompensa 150 XP. Então aqui, ó, continuar aprendendo. Então, enfim, aqui é o esboço do sistema, tá? Depois dessa primeira lição, você vai ser capaz de contar histórias sobre o que aconteceu, usar 15 verbos irregulares corretamente, formar frases com I went, I saw, I felt. Aqui, o sistema, ele basicamente te mostra o que você vai aprender e o que você vai ser capaz de fazer, que é tudo que o infoprodutor quer. Ele quer entender o que ele vai aprender, como ele vai usar isso na prática, o que isso vai mudar na vida dele. Então, aqui eu estou criando um sistema que eu sei que não vai escalar 200 mil por dia, talvez nem 50 mil por dia, talvez nem 20 mil por dia. Com uma construção, ele vai chegar a fazer 5, 10, 15 mil no dia. Só que esse aqui não é um sistema que está sendo criado para escalar 200 mil por dia. Até porque se eu quisesse, eu, na verdade, estaria escalando inglês para todo mundo. Qualquer brasileiro agora vai aprender inglês, mas não é esse o objetivo com esse sistema. E eu estou criando um sistema que eu sei que amanhã ou depois, eu trabalhando da forma correta, eu crescendo a imagem do meu expert, eu transferindo autoridade para ele, eu posicionando ele como uma autoridade real, pessoas vão começar a ver isso aqui. E em algum momento isso aqui vai chegar na mão de pessoas muito grandes, ou aos olhos de pessoas muito grandes. E pessoas muito grandes, quando vêm ideias muito boas, elas compram. É assim que funciona. Pessoas que chegam até mim com ideias muito boas, elas ouvem proposta de compra daquilo que elas têm. Porque eu quero comprar e eu quero escalar aquilo ali ainda mais com a minha visão de negócio. Ou eu quero escalar junto com aquela pessoa, quero me tornar sócio dela, quero me tornar parceiro. Então o cara veio para ser meu professor de inglês, eu vi que ele era muito bom, agora eu quero que ele seja meu parceiro. E agora eu quero criar um sistema de ensino de inglês junto com ele, eu quero escalar esse sistema de ensino de inglês para pessoas que eu sei que eu consigo vender, ou que eu me identifico com essas pessoas, ou que eu conheço as dores e os desejos. Então, eu acabei de mostrar para você vários sistemas, como eles são usados na prática. Por que eu criei esses sistemas? Eu acabei de explicar para você de forma direta que, cara, se eu não entendesse as regras do jogo, eu não entenderia o que de fato seria importante dentro do Metric Dash. O Metric Dash nem existiria, porque eu não saberia a importância de eu entender por quê, porque eu não saberia a importância de entender se o cara está utilizando um dispositivo mobile ou desktop. Ah, tanto faz se o cara está consumindo conteúdo no mobile ou no desktop. Na realidade, não é tanto faz. Eu não iria conseguir entender a importância de entender o perfil comportamental dos meus colaboradores. Tanto faz. A galera tá aqui para trabalhar, foi contratado para fazer, tem que fazer, entrar na empresa, executar, ir embora, dormir, descansar para voltar no outro dia para trabalhar mais. É assim que no geral as pessoas pensam, né? Os empresários pensam. Só que não é assim que eu penso. Eu quero otimizar, eu quero entender quem são as pessoas, o que elas querem, se elas querem de verdade. Então, no final das contas, se você não entende as regras do jogo, não adianta de nada. Você não vai conseguir criar nada, nem escalar nada, nem
fazer nada. Nada nunca vai dar certo. Desde que você entenda as regras do jogo, tudo vai dar certo. É só questão de tempo. A plataforma de ensino de inglês foi oportunidade de mercado e feeling. Foi criar um produto usando tecnologia. Ou seja, eu estou utilizando a tecnologia para resolver gargalos dentro da empresa, para fazer a empresa crescer e para lançar novas ferramentas, novos modelos de negócio. Eu não precisei ir no ChatGPT e pedir para ele criar uma copy milagrosa para mim escalar múltiplos 7 dígitos. Não precisei, nem foi isso que eu fiz. Eu só identifiquei uma oportunidade de negócio, eu coloquei o molho do José Lucas nisso. Então, se eu não entendesse os princípios, as regras do jogo, não existiria o molho. E é o molho que faz dar certo. Uma IA não me daria a ideia de lançar uma plataforma de ensino de inglês com a ajuda do meu professor de inglês voltado para um nicho do mercado digital, para pessoas do mercado digital, porque essa é uma ideia disruptiva, fora da curva. Uma IA jamais me daria uma ideia tão disruptiva quanto criar uma plataforma de ensino de inglês em parceria com o meu professor de inglês para players do mercado digital. Porque não é a IA que conhece as dores, os desejos, os anseios, os sonhos, as dificuldades do infoprodutor. Quem conhece sou eu, José Lucas, que vejo todos os dias o infoprodutor no dia a dia e que sofro todos os dias o que o infoprodutor sofre. Assim eu consigo ter esse feeling e essa inteligência de mercado para criar essas coisas. Espero ter sido o mais claro possível nesse vídeo. Esse vídeo não foi um vídeo ultra preparado, ultra bem bolado para fazer uma copy que ia fazer você ficar retido até o final do vídeo. Não, esse vídeo foi um bate-papo em que eu abri o jogo e eu fui sincero com você em como a tecnologia tem mudado a minha forma de enxergar as coisas, de criar as coisas, de lidar com situações no meu dia a dia. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Essa é mais uma das oportunidades que você está tendo de novo de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Então vou ficando por aqui, tamo junto e bora pro topo.